Bom, gente, Donald Trump ameaçou impor tarifas a países que atacarem as Big Techs americanas. A gente vai entender um pouco mais como que isso pode afetar a geopolítica de dados com o Luiz Ujeda, consultor da Explo. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigada por conversar com a gente aqui. Boa noite para você. Boa noite, Muriel. Gostaria muito de saber a sua percepção diante agora dessa movimentação feita por Donald Trump, que não surpreende, mas a gente sabe que existem movimentações, não só aqui no Brasil, mas também na Europa, de realmente tentar um controle maior com relação a redes sociais, e isso afetaria, enfim, Big Techs. Queria entender a sua percepção diante desse movimento. Vai um pouco além das Big Techs, né? Dialoga muito com essa questão ática que você acabou de dizer. No fundo, é sobre geopolítica, né? Ou como se diz no século XXI, astropolítica, né? Porque agora nós precisamos controlar determinados pontos do espaço para termos hegemonia em terra. Isso passa por satélites, constelações de GNSS, ou seja, o GPS, o GLONASS russo, o Beidou chinês, né? O Galileu europeu. Todas essas constelações vamos chamar genericamente de GPS, né, que controla as movimentações em terra, tem a ver com redes sociais. No fundo, a gente está num século que ele é totalmente algorítmico, né? E assim como você tem uma defesa dos russos, né, de todo o seu sistema territorial com Ucrânia, os chineses com Taiwan e tudo mais, isso tem também uma contraparte que é tecnológica, que é locacional, né? E aonde os Estados Unidos, de certa forma, têm nesse momento estado da arte no mundo, seja com as constelações satélites, seja com o GPS, seja com as redes sociais. E, de certa forma, o que nós temos hoje é um Donald Trump, é um presidente da República, colocando na mesa todo esse peso que ele tem em mãos para fazer viger uma determinada lógica industrial no mundo, onde você conecta oferta e demanda no mapa. Né? Ou seja, antes você pegava táxi, agora você pega um serviço na app, onde você tem um mapa que liga oferta com demanda. Né? Isso para tudo, desde aplicativos de namoro que conectam oferta e demanda, né? Pessoas que querem se relacionar, até transporte público, mobilidade e tudo mais. E controlar essa lógica divide um pouco os países no século XXI entre aqueles que programam e aqueles que são programados. Né? Sejam conscientemente ou inconscientemente, os países que não têm constelações próprias, não têm sistemas próprios, dentro desta astropolítica, são países que estão aceitando ser programados por alguém que está coletando esses dados e fazendo algumas coisas. Né? E os países que programam entendem o valor disso, né? Com muita profundidade, com muita clareza. E os países que são programados muitas vezes não entendem o quão profundo isso é e isso significa. Né? Então, com isso, a gente entra num jogo que ele é totalmente assimétrico nesse momento, onde até os nossos maiores competidores globais, vamos dizer aqui Índia, a própria Indonésia, que eu reputo ser talvez hoje o maior concorrente brasileiro na arena internacional, por vários motivos, estão se projetando e se preparando de uma forma muito contundente para essa realidade, onde o Brasil ainda acha que tudo é uma questão comercial. Né? Às vezes acho que é uma questão de negócio, quando na verdade tem a ver com soberania, com o que os estados vão ser no século XXI. Eu aproveito até, inclusive, para entender um pouco mais sobre esses exemplos e da diferença dos países que programam, dos países que são programados. Se você puder citar exemplos dos países e um pouco desses movimentos, do que é feito nesses países ou não. Você tem quatro grandes países ou conjuntos de países que programam, né? Você tem os Estados Unidos, a Europa, a União Europeia, você tem a Rússia e você tem a China, né? Que se programam, né? Você tem o Japão também programando, a Índia programando de uma forma muito emergente, muito assertiva, Israel programando, né? Israel não conseguiria os feitos militares que tem conseguido se não tivesse um sistema próprio de constelação de satélites, de acesso a toda essa tecnologia. E você tem países que são programados, ou seja, que aceitam essa programação de países terceiros do seu próprio país, seja consciente ou inconsciente. Você tem uma camada de países em vias de programação, que são aqueles que perceberam que isso é para onde o mundo está seguindo no século XXI, né? Essa indústria de dados é equivalente à indústria do setor elétrico do século XX, isso dito pelo Comitê Geoespacial da ONU. Então, você já percebe uma movimentação de países de porte médio, como a Indonésia, como o próprio México, né, se mobilizando para ter sistemas próprios de geoinformação,
né, entendendo a infraestrutura de dados como setor de infraestrutura, né, transformando órgãos geográficos e estatísticos em agências reguladoras, exatamente para poder tirar o melhor proveito dessa indústria emergente que está a pleno vapor no mundo afora e que, de certa forma, nós ainda estamos tratando como algo de algumas cabeças criativas do Vale do Silício, que mudaram o mundo, né, de uma forma, às vezes, até romântica, mas que já se transformou já há um bom tempo numa indústria muito poderosa e que está pautando os dias atuais. E aí aproveito para te perguntar se faz sentido essa ameaça, então, de Donald Trump de taxar os países que atacarem Big Techs americanas. A simetria com os Estados Unidos hoje é tamanha que ele pode fazer, de certa forma, muita coisa, né? Ele pode, não digo desligar o GPS, mas ele pode fazer de uma forma na qual o GPS ele pareça inoperante, aonde ele entender que ele pode fazer isso, né? Existem algumas executive orders, que são uma espécie de decretos norte-americanos que dão alguns poderes para eles. A gente não pode se esquecer que toda a nossa informação dentro do GPS, ou mesmo por celulares norte-americanos, passa tudo pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, ter essa clareza é o primeiro, entender que isso é um problema é o primeiro passo para a gente enfrentar o problema, né? Ou seja, não é uma questão comercial, não é sobre dinheiro apenas, é sobre poder, é sobre hegemonia, é sobre geopolítica. Então, nós temos que entender que essa indústria está pautada em elementos muito contundentes de controle de vários movimentos da sociedade, seja de aviões, de navios, de carros, embarcações, de táxis, de qualquer coisa, né? E que a gente precisa estar um pouco atento de que não é só sobre comércio, né? É sobre outras grandezas que nós precisamos tratar com profundidade, com tecnicidade, com muita seriedade, porque nesse momento é uma discussão que, por vários motivos históricos, seja dos Estados Unidos ou do Brasil, ficou extremamente assimétrica a nosso desfavor. E aí aproveito para te perguntar também qual seria a melhor postura do Brasil diante desse cenário. Primeira coisa é entender que isso é um problema, né? Não temos uma governança de dados, é um problema seríssimo. Não temos regulamentado o artigo 21, inciso 15 da Constituição, que trata sobre política pública geográfica, estatística, cartográfica. É um problema sério e que está minando as nossas potencialidades no século 21. Até hoje a gente privilegia muito a informalidade do nosso território. E nós estamos num século onde a formalidade do território faz toda a diferença. Porque se eu quero conectar o ponto A ao ponto B, eu tenho que saber latitude, longitude, distância, traçado, trajeto, tudo mais, né? Num país onde o cadastro ambiental rural, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de sobreposição de terras, onde a gente não sabe o que está protegido ou não está protegido, isso é uma coisa mais ou menos do tamanho do estado do Pará, né? Num país onde os próprios cartórios têm alguma coisa mais ou menos do tamanho do estado de Minas Gerais, sobreposição de propriedades, ou seja, num país que grila, num país que invade, num país que desmata, tem muitas dificuldades de desenvolvimento de políticas públicas territoriais, né? Reverter essa lógica cultural para uma lógica onde a gente entenda que não é só sobre Big Tech, é sobre metrificar o território, é sobre monitorar tudo que acontece em cima do território, né? Seja nos nossos movimentos, seja as indústrias, sejam as redes sociais. É uma mudança profunda de paradigma. Então, entendo que o que a gente precisa é, primeiro, se conscientizar de que isso é um grande problema, é um grande desafio. Nós precisamos, de certa forma, de um plano real de dados, onde a gente junte as melhores cabeças brasileiras para ver se a gente consegue criar, fazer uma força-tarefa para enfrentar esse problema. E temos várias cabeças dessas no Brasil, desde São José dos Campos, com Embraer, ITA, INPE, muitas pessoas que podem estar contribuindo de uma forma bastante assertiva para fazer essa reflexão conjunta, com serenidade, mas ao mesmo tempo com senso de urgência, porque isso está comprometendo muita coisa no nosso país e, no limite, até o diálogo com os Estados Unidos, coisa que você não vê acontecer com Índia, com Indonésia, ou seja, o que está entre China e Estados Unidos não é um problema, né? Eles sabem navegar nesses setores, mas talvez falte alguns outros elementos para o Brasil que se a gente continuar sem resolver isso no curto prazo, talvez nós possamos ter alguns problemas até mais sérios.
Pois é, você cita mudança profunda de paradigma a partir da necessidade de um plano real de dados, então. A gente sabe que a gente tem aqui no nosso país uma fuga muito grande de cérebros mesmo, né? Nem há nenhuma novidade com relação a isso. E aí eu queria saber um pouco da sua percepção diante desse cenário atual do Brasil, o quanto demoraria para a gente começar a fazer essa mudança, traçar um plano real de dados diante aí desses desafios que você apresenta. Nota que o nosso problema, Muriel, ele não é tecnológico. Nós temos tecnologias incríveis e quando não tivermos, a gente vai atrás delas. Nosso problema é metodológico, nosso problema é de governança. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ter uma política pública para isso, mas não apenas uma política pública formal, ou para inglês ver, ou que a gente diga que tem para algum objetivo que não é exatamente fazer esse enfrentamento algorítmico, né, que nós precisamos fazer para nos posicionarmos nessa astropolítica. Né? Nós estamos, por exemplo, há 60 anos tentando fazer um lançamento 100% nacional na base espacial de Alcântara, ainda não conseguimos. Né? A Índia é um país fundado em 1947, já lançou seus satélites, tem constelação própria de satélites, faz lançamentos, tem bomba nuclear, tem toda uma indústria moldada ao redor de determinadas finalidades, né, para conseguir alcançar os seus objetivos. Não estou aqui defendendo bomba nuclear, não estou aqui defendendo nada específico, mas estou defendendo que o Brasil precisa pensar qual vai ser a sua política pública, qual vai ser a sua estratégia para fazer esse enfrentamento no século XXI, sob pena de continuarmos eternamente sendo um país programado por terceiros, dependente de outras tecnologias e que, né, nas quais, no final, alguém vai estar sempre com o dedo no botão, podendo desligar o nosso país a hora que quiser. Muito bem, nós conversamos com Luiz Ujeda, consultor da Explo. Obrigada pela conversa aqui com a gente. Um bom trabalho para você aí nesse restinho de semana e boa noite. Muito obrigado, Muriel. Estamos sempre aqui à disposição. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.